Nós temos aqui umas notícias locais. Começamos dizendo que a confirmação de que as voltas que o mundo dá. Ontem circulava quase que anonimamente pelos corredores movimentados da Assembleia Legislativa Cearense o ex-senador Eduardo Suplicy, que foi, num determinado momento da política cearense, não muito distante, uma das figuras mais expressivas do PT nacional. Num determinado momento, ele se insurgiu contra Lula e foi defenestrado. Foi defenestrado pela cúpula do PT. Saiu do Senado, foi ser vereador de São Paulo. Hoje, ele é deputado estadual por São Paulo, eleito com a maior votação para a Assembleia Legislativa de São Paulo nas eleições de 2022. Ontem também, os deputados estaduais cearenses aprovaram um projeto polêmico que tramitava naquela casa já há algum tempo e, aprovado ontem, já foi transformado em lei, pois foi sancionado ontem mesmo pelo governador Eumano de Freitas e publicado no Diário Oficial do mesmo dia. O projeto aprovado dispõe sobre a lei já atual, dispõe sobre a disponibilização de exemplares da Bíblia e de demais livros sagrados de religiões professadas no país. Diz a lei, o governador do estado do Ceará, faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte lei. A oposição tentou evitar a votação da matéria ontem, sob a alegação de estar licenciada do plenário a deputada doutora Silvana, a principal opositora daquela matéria, ou da hoje lei. Ela faz oposição, essa matéria já estava tramitando há mais de um ano, e ela faz oposição desde o momento que o projeto foi apresentado por um dos evangélicos lá da Assembleia. Como prova, um pronunciamento que ela fez ainda em dezembro do ano passado, que nós publicamos na época. Vamos ouvi-la. Estamos aqui, meu querido presidente Fernando Santana, listando todos esses pastores que entendem que da forma como está, não atende à igreja, o certo é recuar. É o apelo que a igreja faz, é o apelo que eu faço. Alguém nas redes sociais diz, eu vivi para ver uma crente lutar contra a Bíblia. Está repreendido no nome de Jesus. Pastor Alcides, pela Bíblia eu me guio. O que é que diz a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Foi assim que eu aprendi. Aos 7 anos de idade, meu querido pastor Paixão e pai, também espiritual, e eu sinto, é material mesmo. É assim que eu me conduzo na obediência. Então essa deputada luta contra a Bíblia? Jamais. Jamais. Agora digo aqui, consultei juridicamente a Ormesse, o movimento dos conservadores cristãos, a Bíblia, da forma como está legislado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive uma portaria, não é nem uma portaria, um entendimento do STF, através do nosso querido André Mendonça, que os símbolos sagrados, inclusive a Bíblia, não precisam de prévia autorização para entrar, deputado Sérgio Aguiar, em lugar algum. Agora,
a igreja precisa de autorização do Estado para dizer que ela é essencial? Nunca! A igreja é viva, a igreja é poderosa, não tem Estado a que a igreja precisa se submeter em lei, não. Porque nós somos ministrados diretamente pelo próprio Deus. Então, em todas as vezes que for queda de braço, Estado e governo, eu vou ficar pela igreja. Nós temos que ficar pela igreja. Recuar não é vergonha alguma. Recuar muitas vezes é mérito. Grande parte das vezes. Nós estamos aqui aprendendo todos os dias, gente. Todos os dias. O projeto maior aqui é a evangelização. E digo mais, mando um recado direto e carinhoso. Acredito que a intenção fosse distribuir Bíblia mesmo, por que não? Mas aí, por pressão da esquerda, agora vamos obrigar tudo. Gente, recentemente todo mundo aqui testemunhou, meu querido pastor Alcides, queridos pastores que estão aqui conosco, meu querido presbítero Antônio Henrique, foi colocado em letras garrafais imensas no Centro Cultural Dragão do Mar, Exu te ama. Isso é intolerância religiosa dessa crente? É não. Não é. Não é. A maioria é cristã. A maioria é cristã. Eu defendo a maioria cristã. Sou uma pessoa intolerante? Não. Eu quero deixar aqui bem claro, para os membros da Igreja do Senhor Jesus, que são membros do apóstolo, deputado apóstolo Luiz Henrique, que eu sei, a igreja sabe, o povo do estado do Ceará sabe, que nunca foi a intenção do deputado que fosse inserida outro tipo de livro que não a Bíblia Sagrada. Então, quero deixar aqui bem claro, em nenhum pronunciamento meu, em nenhuma postagem minha, eu deixei que isso fugisse da verdade. O que nós queremos, o que a igreja quer, é o que o deputado Fernando Hugo resumiu tão bem. O recuo dessa mensagem, porque a Bíblia Sagrada não precisa de autorização alguma para estar em local algum. Bom, esse pronunciamento, como já dissemos, da deputada, foi em dezembro do ano passado, de 2024. Ela deixa claro que não é contra que se tenha a Bíblia nas escolas. Ela é contra, sim, os demais livros sagrados de religiões professadas no país. Pois bem, ontem, quando a matéria foi colocada em regime de votação, em regime de urgência para a votação, os deputados, alguns deputados de oposição, se manifestaram contrariamente. Primeiro, a inclusão da matéria na ordem do dia em regime de urgência. Ora, se a matéria já estava lá há mais de um ano, por que regime de urgência naquele momento, quando estava ausente do plenário, por questão de licença de tratamento de saúde, a deputada que mais combatia aquela propositura? Quem levantou a questão inicialmente foi o deputado Queiroz Filho, mas logo depois o deputado Sargento Reginaldo enfatizou a necessidade de a matéria ter sua votação adiada. Vamos ouvi-lo. Mas, se a gente abre espaço para colocar uma Bíblia dentro da biblioteca das escolas públicas, nós estamos dizendo que, a partir de então, todas as demais religiões precisarão ser respeitadas e terem lá seus livros colocados. Tá? Houve uma polêmica no país, porque os estudantes estavam utilizando o horário de intervalo para fazerem reuniões evangélicas, e movimentos de esquerda foram contrários a isso. E eram momentos de intervalo. E agora o governo está colocando a Bíblia dentro da biblioteca, porém o questionamento da deputada Silvana, e eu queria defender aqui a legitimidade de uma cristã, de uma crente que está defendendo a escola laica. Nós fomos até o Ministério Público e eu a acompanhei para esse debate. Está defendendo que a escola continue sendo um espaço laico. Então, eu reforço o pedido do deputado Queiroz, que nós esperássemos a deputada Silvana
para fazer esse debate, até porque eu também não estou vendo aqui o outro deputado que tem total interesse na matéria, que é o deputado apóstolo Luiz Henrique. Eu não estou o vendo no plenário, né? Mas, enfim, é uma sugestão, uma solicitação ao colegiado. Bom, em resumo, a matéria voltou em regime de urgência urgentíssima, tanto que foi aprovada no início da tarde de ontem e já no início da noite era lei. O governador já havia sancionado o autógrafo da lei encaminhado pela Assembleia. Não é comum a Assembleia encaminhar autógrafo para a sanção ou veto do governador imediatamente após a aprovação da matéria. Até porque isso demanda um pouco de tempo para que o autógrafo seja preparado. Mas ele foi preparado ontem mesmo, porque estava em regime de urgência urgentíssima, já é lei. O deputado Heitor Ferrer, também ontem, fez no plenário da Assembleia, um pronunciamento crítico ao comportamento do legislativo cearense, que, segundo ele, para ser submisso ao governo do Estado, dá as costas para a população cearense. O deputado exemplificou sua afirmação com as informações sobre a falência da Universidade Estadual do Ceará, que, por falta de professores, segundo ele, mais de 300 vagas de professores estão abertas lá na Universidade Estadual do Ceará. Por conta disso, alunos que entram naquela universidade para fazer um curso com duração de 4 anos têm de ficar lá até por 9 anos para concluir o seu curso, exatamente porque no ano normal de aulas faltaram cadeiras para serem lecionadas e essas cadeiras eram ou são imprescindíveis para a conclusão do curso. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Heitor Ferrer. Terminam-se passando os dias, os meses, e não se discute. Nós não discutimos, através de uma audiência pública, numa comissão específica, o que os estudantes da UES vieram pedir a este poder. Porque, deputados e deputadas, quando o estudante procura o gabinete do deputado A, B ou C, e que nós incorporamos aquela bandeira, e que encaminhamos isto para uma comissão temática, deputado Heitor, quanto possível, isso passa a ser absorvido pelo Poder Legislativo. E o Poder Legislativo deu as costas para discutir sobre os concursados da UES, que fizeram concurso, atenderam um edital, que é lei, passaram no concurso. Há uma deficiência enorme no que diz respeito aos professores da Universidade Estadual do Ceará, que o universitário entra com a certeza de que vai terminar o curso em 4 anos e termina em 9, porque tem mais de 300 cadeiras sem professor. Você já imaginou, deputados e deputadas, deputado Cláudio Pinho, deputado Lucenildo, um aluno entrar na faculdade, acha que vai receber o diploma com 4 anos, e recebe o diploma com 9 anos, porque não tem professores? Já imaginou isso na Cristos, na Unifor, na 7 de setembro, na Fafifó, onde seja? Um aluno entrar no curso
de 4 anos e ele se formar com 9, porque o estabelecimento de ensino não tem professor para formá-lo. Assim é a UES, essa extraordinária universidade pública. E quando se pede para discutir isto, a Assembleia se nega a discutir isto. É dar as costas a um segmento da sociedade. E esse poder não pode dar as costas a qualquer que seja o segmento da sociedade. Bom, o Tribunal de Contas do Estado deve voltar todas as suas atenções, todas sim, para a prefeitura do município de Nova Russas. Não é um dos grandes municípios do estado do Ceará, nem dos médios municípios do estado do Ceará, mas é um município importante para aquela região norte do estado do Ceará. Nova Russas é uma prefeitura comandada pelo grupo político do deputado federal Júnior Mano, aquele que é acusado de venda de emendas parlamentares. Lá, para o município, que é comandado pela sua mulher, a prefeita de Nova Russas, é mulher do deputado federal Júnior Mano. Lá em Nova Russas, a saúde pública não tem sequer uma ambulância para socorrer um paciente que precise de uma urgência médica que não tem no município. Ora, não tem uma ambulância para levar para o município de Crateús, o mais próximo que tem um pouco de recursos na área da saúde pública. O paciente que estiver morrendo em Nova Russas, para pedir socorro, tem que se dirigir ao município de Crateús, pedindo uma ambulância com urgência para levar um paciente de Nova Russas para Crateús. E o volume de recursos federais, principalmente das emendas parlamentares do deputado Júnior Mano, estão lá registrados como recebidos pela Prefeitura de Nova Russas. Não tem médicos, não tem hospitais, ora, não tem uma ambulância. O Tribunal de Contas do Estado deve satisfações aos munícipes lá de Nova Russas e aos cearenses como um todo por uma situação calamitosa na área da saúde, onde se tem notícia de que bons volumes de recursos para a saúde foram destinados ao município em forma de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, que representa o município em que a sua mulher, Jordana, é a prefeita. Dizendo isso, nós estamos nos despedindo deste primeiro bloco de notícias da manhã.